E depois da faculdade, acho que como a maioria das pessoas que se formam estava meio perdida. É aquela coisa, né? A faculdade ela nos ensina, nos faz a gente ficar muito preocupado com a questão calórica. E aquilo não me deixa conformado. Eu não consegui entregar um plano alimentar na hora, uma prescrição na hora, porque eu me senti insegura. Então eu não tinha essa confiança em mim mesma. Eu fazia a nutrição convencional, né, que a gente aprendeu na faculdade, mas isso me inquietava bastante, porque eu percebia que eu não tinha resultados. Ninguém me tratava, cheguei a pagar médicos caros para isso, não tive um bom atendimento e que tristeza, né? Traz água também. É outro nível, né? Assim, outro nível de conhecimento, de prática clínica. Então, assim, meus pacientes também perceberam, todos perceberam, tanto porque procurou aumentou muito mais. Todos os meus pacientes, se além de um profissional, é uma ótima pessoa. Eu poderia ser um detetive da saúde. Eu fico investigando até que está uma solução. Mas assim, Bom, pessoal, só um pouquinho. Aconteceu um pequeno detalhe aqui. e depois da faculdade, acho que como a maioria das pessoas que se formam estava meio perdida. É aquela coisa, né? A faculdade ela nos ensina, nos faz a gente ficar muito preocupado com a questão calórica. E aquilo não me deixava conformado. Eu não consegui entregar um plano alimentar na hora, uma prescrição na hora, porque eu me senti insegura. Então eu não tinha essa confiança em mim mesma. Eu fazia a nutrição convencional, né, que a gente aprendeu na faculdade, mas isso me inquietava bastante, porque eu percebia que eu não tinha resultados. Ninguém me tratava, cheguei a pagar médicos caros para isso, não tive um bom atendimento e que tristeza, né? É outro nível, né? Assim, outro nível de conhecimento, de prática clínica. Então, assim, meus pacientes também perceberam, nós todos perceberam, tanto que a procura aumentou muito mais. Todos os meus pacientes falam. Você, além de um profissional, é uma ótima pessoa. Eu poderia ser um detetive da saúde. Eu fico investigando até tentar chegar a uma solução. Mas assim, se não fosse por você, eu acho que eu ainda estaria naquele normalzão que a gente aprende na faculdade. E o que é mais incrível, tem resultados em todos. Todos que retornam têm resultado. Hoje eu discuto o caso com médicos, as pessoas chegam no meu consultório, por mais que elas não tenham uma visão funcional, eu mostro para elas. Eu parei de ter medo de patologias que apareciam que eu não conhecia, né? Agora eu tenho uma confiança a 100% no que eu estou a dizer. Eu, neste momento, eu sei trabalhar com o alimento. Isso foi a autoconfiança que me faltava para eu conseguir posicionar-me na minha profissão.
conectar-se com pessoas boas é evolução, né? E então essa conexão foi, nossa, não tem nem como agradecer mesmo. Todo mundo do meu jeito, tem o meu tempo, aquelas pessoas. Eu alugo hoje uma sala. A gente está abrindo uma clínica, então dentro de 1 ano e meio minha vida mudou. Olá, meus amigos, boa noite. Muito boa noite, bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo da imersão da nutrição funcional. Bem-vindos, é um imenso prazer estar com vocês aqui hoje, vocês que já assistiram ao nosso primeiro vídeo do nosso documentário Nutrição, a Ciência da Vida, que foi ao ar ontem. Nós temos então agora essa possibilidade de estar conversando ao vivo. Deixa eu ver só se está tudo... Coisinhas estão acontecendo, agora sim. Agora sim, acho que estão todos me enxergando, né? Deixa eu remover aqui. E agora sim. Beleza, agora sim. Perfeito. Tudo certo agora? Vamos conferir com a produção aqui, está tudo certo agora, que eu estou verificando se está tudo certo. Então, esse é, para mim, um dia muito importante, sempre estar podendo conversar com vocês, com meus colegas de trabalho, meus colegas da área de saúde, sejam estudantes, sejam profissionais da área de saúde, sejam todos muito bem-vindos a essa imersão da nutrição funcional, agora com a primeira aula ao vivo. Vocês sabem que essa é uma de 4 aulas ao vivo que nós vamos ter ao longo dessa semana. Teremos outra novamente na quinta, outra na sexta e outra no domingo. E, além dessas 4 aulas ao vivo, temos os 3 vídeos disponibilizados que são de essencial importância. Um conteúdo vai se conectando no outro. Tivemos um vídeo que foi liberado ontem. Amanhã de manhã temos liberado o 2º vídeo. O 3º vídeo liberado na sexta-feira de manhã. O conteúdo é todo conectado, então é muito importante que vocês estejam conectados e assistindo todo esse conteúdo que nós preparamos especialmente para vocês. Então eu queria contar para vocês uma história. E essa história é a história da mineração de diamantes. Que história é essa, Gabriel? Você pode estar pensando. Pela escala de Mohs, qualquer mineral risca o anterior e é riscado pelo próximo. O talco, por exemplo, ele é um mineral de menor dureza da escala. Então se diz que ele é muito pouco duro, tem menor dureza. E por isso ele pode ser riscado por qualquer um dos demais metais. Já o diamante, ele é o mais duro de todos os metais. Sendo assim, ele risca todos os outros minerais e não pode ser riscado por nenhum deles, apenas por outro diamante, mas sempre mantendo a sua integridade. Durante a escavação, dentro da mineração, o que mais se vê são rochas, muitas rochas. A rocha é a maioria, é muita rocha para pouco diamante. Muita rocha para pouco diamante. Quem é como uma rocha? Vejam aí onde você está assistindo agora. Quantas pessoas estão assistindo? Você já deve ter visto pessoas que reclamaram, pessoas que realmente estavam muito envolvidas, dá muito trabalho, não tenho tempo, tem que estudar muito, é muito caro, é difícil. Essas pessoas são como as rochas, elas são a maioria. Agora,
a gente também poderia dizer que tem alguns de vocês que são como diamantes. São aqueles que buscam a solução. São aqueles que buscam dar o seu melhor. São aqueles que buscam fazer a diferença. São aqueles que buscam o seu espaço, que buscam se destacar. Eu vou citar quem está aqui na nossa comunidade no Facebook, me permita citar, por exemplo, o nome do médico, do Dr. Flávio Marques, que mesmo doente, está buscando uma solução para ele mesmo. E depois que ele postou o seu depoimento, muitos outros médicos e profissionais colocaram embaixo: eu também tive um câncer e estou procurando o meu autoconhecimento e a minha cura. Porque eu achava que eu fazia tudo certo, mas parece que não estava tão certo, senão não teria desenvolvido essa doença. Então vocês viram bem a diferença de como é uma rocha, como é um diamante, né? Então você, na sua profissão, será que tu é o quê? Tu te considera uma rocha ou um diamante? Eu deixo isso para tua reflexão nesse momento, aí na tua vida, para que tu possa pensar nisso realmente, profundamente, que tu realmente possa ter essa reflexão, ok? Então, quem quiser dizer ao mundo e a toda a nossa comunidade, pode usar essa hashtag e postar ali na nossa comunidade, no chat. Sou diamante. Muito bem-vindos à Nutrição Funcional. E hoje nós vamos falar sobre anamnese nutricional. Como é a anamnese, como que eu enxergo a anamnese e alguns tópicos que eu acho interessantes de serem compartilhados com vocês. Eu digo que essa aula é sempre uma aula infinita, porque essa aula, cada vez que eu faço ela, tem coisas novas e coisas que eu quero acrescentar. E hoje, no final dessa aula, eu vou contar como que eu faço para entregar para o meu paciente uma orientação na primeira consulta, sem ter que levar trabalho para casa. E por que que isso é melhor para o profissional e para o paciente? E nesse momento eu quero que você anote aí, dá uma olhada aí, quantas pessoas estão assistindo a aula nesse momento, anota aí, tá? Anota aí quantas estão assistindo. Depois a gente vai usar esse número. Vamos lá então. Então eu vou começar com uma breve explanação de o que é a nutrição funcional. A nutrição funcional ela poderia ser exemplificada pela matriz da nutrição funcional. Isso o que explica tudo. E o elemento fundamental estão aqui à nossa esquerda, que é o histórico do nosso paciente. São os nossos antecedentes, os gatilhos e os mediadores. Temos os fatores de estilo de vida que são considerados em cada paciente que entra na nossa frente. Como está o seu sono e o seu relaxamento? Como está o seu exercício, a sua atividade física? Como está a sua nutrição, a sua hidratação? O seu grau de estresse e a sua resiliência? Seus relacionamentos e o relacionamento com a equipe. Se todo mundo trabalha com alguém, né, gente? Com alguma equipe, grande ou pequena, pode ser de 2 ou dezenas de pessoas, ou centenas às vezes. Como está esse relacionamento? E aqui o elemento central são os fatores fisiológicos, aquilo que é realmente a parte metabólica do paciente. Processos de assimilação, defesa e reparo, energia, biotransformação e eliminação, transporte, comunicação, integridade estrutural, aspectos mentais, emocionais e espirituais. Então, esse elemento, a matriz da nutrição funcional, que aliás é tema da nossa aula de sexta-feira, e eu vou entrar nos detalhes dela na sexta-feira e vou mostrar exemplos práticos de como a gente usa isso no consultório. Estão conectadas
a nossa prática clínica íntima, porque quando o paciente entende isso, ele entende por que ele é único. E ele entende por que ele não vai sair com uma dieta na primeira consulta. Porque você precisa explorar isso aqui. E entender isso aqui na sua profundidade. Certo? Por isso que ela vem assim em branco. Aqui, depois vai ter uma imagem dela em branco, vocês estão vendo aqui embaixo. Esse é exatamente o material que a gente pode ter, que eu tenho na minha ficha de anamnese dos pacientes, para ser preenchida, exatamente para ser preenchida e para que a gente não se esqueça de nenhuma dessas etapas. Vamos lá? Então vamos lá. Alguns princípios da nutrição funcional que a gente tem que entender também. Primeiro é a individualidade bioquímica. Nós temos um meio ambiente único e uma genética única. Se nós temos cada uma genética única, e cada um submete esses genes a um impacto único, nós vamos ser completamente únicos. Ela é centrada no paciente, ou seja, cada paciente tem doenças, sinais, sintomas, condições clínicas que ele pode desenvolver frente à sua genética e frente ao seu meio ambiente. O paciente não é uma doença ambulante. Ele não é um portador de câncer. Então eu não trato o câncer, eu trato o paciente que tem câncer. Então não me interessa o protocolo para aquele tipo de câncer. Então não me interessa, Gabriel, o protocolo para enxaqueca, que é tal medicamento em primeira linha e tal de segunda linha. Então não me interessa o protocolo para o tratamento de qualquer coisa. Me interessa o que neste paciente precisa ser modificado no ambiente dele, o que ele fez de errado ao longo da sua vida, que gerou o que ele tem de queixas hoje. Ou analisar tudo que ele fez de certo ao longo da sua vida e que os genes dele ficaram felizes e deixaram ele, então, numa situação de saúde hoje. É isso. É nos colocar cada paciente como responsável pelo seu estado atual. Responsável por seu estado atual, de saúde ou de doença. Saiba ele ou não. Nós somos responsáveis. Nós nascemos com esse livro que é o nosso genoma. Um livro escrito em 23 capítulos. Cada um capítulo por um dos nossos cromossomos. Os genes são os parágrafos. E as bases do DNA são as letras que escrevem esse livro. Nós temos as interconexões em teia de fatores fisiológicos, aqueles elementos centrais da teia, e que se equilibram de forma dinâmica com fatores internos e externos. E eu vou voltar para explicar isso aqui. E temos a saúde como uma vitalidade positiva, ou seja, ter saúde não é apenas não ter um diagnóstico de doença. Isso é chave na compreensão. Ter saúde não é não ter uma doença com um nome. Ou seja, apenas não ter um diagnóstico estabelecido é completamente diferente. Ok? Ter saúde é muito mais do que não ter uma doença com um nome. Eu entendo que a saúde máxima está aqui no nível 100, imaginem, e a doença está no nível abaixo de 60. E a morte está no 0. Eu posso ganhar nota 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, enfim, qualquer ponto do 60 ao 100, ou seja, não ter uma doença com um nome para aquela condição. Eu tenho uma fraqueza, um cansaço, um sono não tão bom, uma pele que está muito seca, unhas que caem, que quebram, cabelo que cai, unhas que quebram, estriadas ou onduladas. Eu tenho um sono não reparador, eu acordo cansado pela manhã, eu acordo pela madrugada. Isso pode não ter nome de doença. Um código lá no CID, de repente. Mas isso não é saúde máxima.
Ou seja, nós sabemos que isso não estou expressando o meu máximo potencial genético. Essa compreensão é fundamental, porque isso tem que ser passado para o paciente. No momento que o paciente entende isso, ele entende por que ele não vai sair com uma dieta. Ele entende por que em casa tu não vai fazer uma dieta para ele. E aí a coisa começa a ficar muito interessante. Se ele entende isso, ele vai agradecer, porque pela primeira vez na vida ele não tem um tratamento jogado para ele que não funciona, como todos os outros que ele recebeu, que tiravam da gaveta e puxavam. O paciente pode achar que a cura para ele é uma dieta, ou é um suplemento, ou é um medicamento, ou é uma atividade física. Mas essa não é a cura. Essa é a tentativa de, com pressa, amenizar a dor dele. A cura é muito mais profunda. Quando a gente entender quais fatores ambientais nós submetemos de forma errada os nossos genes. E aí nós desenvolvemos uma situação clínica desfavorável. E isso eu não consigo fazer numa conversa de 15 minutos, de 20 ou de 30 minutos. Vocês entendem? Eu preciso explorar a história. Então, quando eu falo interconexões em teia de fatores fisiológicos e equilíbrio dinâmico de fatores internos e externos, deixa eu voltar aqui na imagem da matriz, porque está aqui, ó, os fatores, interconexões em teia dos fatores fisiológicos são esses aqui, ó. Esses 10 elementos aqui, que se conectam todos, estão vendo as setas aqui no meio? Todos influenciam todos influenciam todos, sem exceção. E se equilibram como uma teia, todos os pontos são importantes, aqui, aquele lá. Todos são importantes. Nenhum é mais ou menos importante que o outro. Todos são relevantes. E o que nós queremos? Que todos estejam bem. Eu não vou saber qual que é o mais importante até arrumá-lo. Quando eu chego a um paciente, ele tem um problema aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, eu tenho que consertar todos aos poucos. Quando eu falo em defesa e reparo, eu falo em inflamação, eu falo em autoimunidade, eu falo em alergias, por exemplo. A gente vai falar sobre inflamação agora, na quinta-feira. Quando eu falo em assimilação, eu falo sobre saúde intestinal. Nós já tivemos um intensivão da saúde intestinal. Eu falo sobre trato respiratório também. Quando eu falo em energia, eu falo sobre mitocôndria. Essa é uma das aulas do nosso curso de extensão. Quando eu falo em biotransformação e eliminação, é também chamado detoxificação. Nós temos uma aula específica sobre isso. Transporte, ou seja, aqui é como eu lido com os medicamentos, com os poluentes, com os agrotóxicos. Como eu lido com isso? O meu citocromo P450, as minhas enzimas de fase 2, a minha glicuronidação, a minha sulfatação, a minha conjugação com glutationa. Como eu lido com isso? Qual é a minha individualidade genética? Eu sou aquela pessoa que toma um medicamento e tem muitas reações adversas, que tem que tomar uma dose muito pequena e tem um efeito igual ao dos outros. Eu tenho individualidades na biotransformação. Eu tenho problema com cheiros, com odores, que me fazem mal com muita facilidade. E isso é importante. Isso é importante. Então a gente tem que entender quem nós somos para poder ter o nosso resultado, ok? Que mais aqui é importante? Comunicação. Comunicação se refere a neurotransmissores, ok? E também hormônios, neurotransmissores e hormônios. Esse elemento é fundamental. Neurotransmissores e hormônios são um elemento fundamental, ok? Porque também fazem parte da nossa saúde. E são influenciados por todos esses elementos aqui. O meu intestino influencia em neurotransmissores e hormônios. As alergias, a inflamação e sensibilidades influenciam em neurotransmissores e hormônios.
Se eu tenho problemas mitocondriais, eu influencio aqui. Se eu tenho poluentes, influencio aqui. Se não chega, o transporte é ineficiente, não funciona direito também. Ou seja, eu só estou dando um exemplo porque todos influenciam em todos. O estresse mental, que faz parte aqui das alterações de comunicação, altera o meu intestino. Se eu fico mais estressado, eu fico mais alérgico. Se eu não me nutro adequadamente, as minhas mitocôndrias não ficam tão bem. E eu não detoxifico de forma tão eficiente. Se eu passo a dormir mal, eu fico mais alérgico. E eu mudo meus hormônios. Vocês estão entendendo? Tudo isso está conectado. E é isso que precisa ser feito. Então, voltando aqui, princípios da nutrição funcional e um equilíbrio dinâmico. Por que dinâmico? Porque cada vez que eu vou mudando um daqueles elementos, os outros vão se alterando também. Ok? Vamos lá. Então, eu tenho os antecedentes, os gatilhos e os mediadores. E tenho, então, a condição clínica, ou doença, ou sinal, ou sintoma, como queiram chamar. Vamos entender o que são esses antecedentes, gatilhos e mediadores, ok? Então, como antecedentes, toda a história familiar de doenças ou de longevidade, super importante de ser questionada. A história pessoal de doenças e de hábitos. Como foi ao longo da vida? Na infância, o tempo de gestação, como foi o parto, se foi amamentado ou não. Saúde e doenças na infância. Traumas físicos e emocionais. Qual a genética? Quando a gente faz essas perguntas de história familiar e pessoal, a gente vai tendo ideia da genética. Ah, na minha família todo mundo tem colesterol alto. Na minha família um monte de gente tem câncer. Na minha família todo mundo tem colesterol alto, mas ninguém morre do coração. Na minha família tem um pouco de cada doença. Meu avô morreu disso, a minha avó diz... Entenderam? Então quando a gente pergunta das doenças, eu estou vendo a predisposição genética. As doenças da família, o que essa pessoa pode ter. Quando eu vejo as doenças da pessoa e o que ela sente, eu estou pensando na genética dela e nos pontos fracos que eu preciso trabalhar. Se ela me diz que nasceu de cesariana, não foi amamentada, e que ela desenvolveu muito refluxo e cólicas e depois teve asma, eu estou vendo todo um histórico de alergias aí. Estão entendendo? Então, tudo eu vou pegando esses aspectos. Reações a medicamentos, como eu já expliquei antes, eu preciso de doses pequenas, a cafeína me tira o sono ou não? E não, posso tomar café ao deitar. Provavelmente eu tenho uma detoxificação rápida da cafeína. Não, eu não sei tomar café depois do almoço, ou chimarrão, ou um chá preto, ou chá verde, eu já não durmo bem. Então, provavelmente tem uma detoxificação lenta no estocromo 1 a 2, mais provável. Quando é obesidade, história que é muito comum, né? História de dietas, profissionais consultados, uso de medicamentos ou não, o que funcionou, o que não funcionou. Porque você não quer repetir os erros do passado. Ah, para mim, dieta low carb é excelente, eu emagreço super fácil, mas depois engordo tudo de novo. Bom, mas já é uma informação. Eu emagreço fácil, então funciona. Tem pacientes que dizem, não, eu faço low carb e não dá certo, não funciona. Eu fiz aquelas dietas todas e não me adianta, eu emagreço sempre devagar. Então, tudo são informações que você vai tirando sobre o metabolismo daquele indivíduo. O tipo de trabalho, ele te diz sobre as exposições tóxicas do indivíduo. Né? Então, imagina fiscal de trânsito, né? É um trabalho que pode estar exposto a grande quantidade de poluentes, né, pela exaustão dos automóveis. Eu tinha uma cliente que trabalhava, por exemplo, na base aérea. Então, na base aérea, aqui próximo de Porto Alegre, onde eu estou. E ela tinha altos níveis de chumbo. Qual a relação, Gabriel? Combustível de aviação, querosene de aviação, tem chumbo na sua composição. E ela tinha os maiores níveis de chumbo que eu já vi. Não sei como é que são os outros indivíduos, se são assim ou não, mas talvez se ela se ela não tem uma boa detoxificação para o chumbo, isso pode ser bem importante para ela, ok? Deixa eu só desligar aqui a luz noturna que foi ativada aqui no meu computador, tá? Então vamos lá. Então são algumas coisas que vão acontecendo e que a gente tem que tirar essas informações, certo? Então, gatilhos. Vamos aos gatilhos, olhem só.
História da doença e da queixa principal. Quando começou? Quando? O paciente veio consultar por causa de uma queixa principal. Então, quando que começou isso? Ó, lembrem-se que eu vou ter sexta-feira explicação da teia com exemplos práticos e domingo estudos de caso. E aí eu vou botar vários exemplos disso aqui, tá, gente? Então a gente vai ver todos os exemplos disso aqui, certo? Então não se preocupem. Agora não vou entrar em todos esses detalhes, mas depois eu vou entrar muito mais. Então vamos lá, ao longo das próximas aulas, tá? Então estresse... Isso aqui tá muito amarelo, pera aí. Alguma coisa está errada. Tá muito amarelo para vocês também, hein? Para mim tá muito amarelo isso aqui, tá estranho. Bom, enfim, vamos lá. Estresse profissional. Então, essa pergunta aqui, desculpa, é muito importante. O que ocorreu nos 6 meses anteriores ao início do problema? Estresse profissional, estresse familiar, divórcio, mudança de cidade, plantões, internações, medicamentos, uso de anticoncepcionais, por exemplo. Uso de alérgenos, consumo de alérgenos alimentares, exposições a alérgenos ambientais, toxinas, sejam intestinais, mentais, poluentes, metais tóxicos, agrotóxicos, toxinas alimentares, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, dietas loucas, emagrecimento rápido, falta ou excesso de algum macronutriente ou micronutriente. Todos esses são gatilhos para iniciar doenças. Pense aí. Pense aí. O que você realmente... O que aconteceu na sua vida, ou na vida do seu paciente, ou que talvez você nesse momento esteja analisando a sua vida. O que aconteceu nos 6 meses que antecederam o início da doença, do problema, das suas queixas principais. Eu nunca tinha candidíase, até que comecei a ter e agora tenho 4 vezes por ano. Ou eu tive um câncer e o meu diagnóstico foi... Quando? Tá, e o que aconteceu naqueles 6 meses ou naquele ano antes? Ou eu comecei a engordar com X anos de idade, aos 22 anos de idade. O que aconteceu naquele ano anterior? Foi o final da faculdade, eu estava no último ano, eu tinha que fazer eu era doutorando, eu tinha que fazer os plantões, eu tinha que fazer os trabalhos, eu tinha que não sei o que, nem dormia, só comia porcaria. Já ouviram esse tipo de história, né? Ou começou naquele ano que era o ano que eu estava estudando para o vestibular e não parava, não sei o quê. Ou começou naquele ano em que eu tive um estresse violento no trabalho, fui demitido, eu mudei de cidade, estão vendo aqui? Ou eu tive caso, uma paciente chegou com psoríase agora, ano passado foi isso. Foi a Páscoa, eu recebi ganhei chocolate de Páscoa e quis comer tudo aquilo para dar fim de uma vez só. Ao invés de ficar naquela tentação de beliscando todo dia. Comi tudo aquilo de uma vez, em 2 dias, eu acho que foi. E aí disparou a psoríase no corpo inteiro dela, do pescoço para baixo, o corpo tomado de psoríase. Alergias alimentares, toxinas alimentares. Ou aquela moça que começou a ter candidíase. Eu tive uma infecção urinária, tomei um antibiótico eu já vi essa história no consultório. Tomei um antibiótico por conta, não funcionou. Fui no médico, ele me deu outro. E aí funcionou mais ou menos, tive que aumentar o período, tomou por mais tempo. No mês seguinte eu tive cândida. No outro também. E aí começou a ficar difícil, agora eu tenho umas 4 vezes por ano, que vai e volta, um mês sim, mês não, quase assim. Entenderam? Então, o que aconteceu? O antibiótico gerou a disbiose, matou as bactérias e permitiu o supercrescimento dos fungos nesse organismo. Entenderam? Eu fiz aquela dieta louca, emagreci rápido, eu me desnutri. E aí, o que aconteceu? Eu faltei com os nutrientes para a minha saúde. É isso que aconteceu. Esse é o elemento-chave, é isso que a gente tem que entender.
Então, você que é um diamante, que está aqui ainda, tá pegando isso aqui, né? Agora estou entendendo as nuances. Isso é o que faz a nutrição funcional. Valoriza essas nuances e com essa pesquisa, aí tu vai chegar na causa. Porque tu vai entender, por exemplo, que o estresse mental, ele se transforma em neurotransmissores, em hormônios, em cortisol, em adrenalina. E isso altera o seu perfil nutricional, porque faz você urinar mais nutrientes. Como assim, Gabriel? Sim. Quando você se estressa, você aumenta a perda urinária de vitamina C, de algumas vitaminas do complexo B, de triptofano. E aí você está se desnutrindo. Ah, Gabriel, então será que é por isso que quando eu me estresso eu tenho herpes? Pode ser. Pode ser um fator. Claro, quando você se estressa, a própria mudança hormonal também afeta as suas células imunológicas. Ou é por isso que quando eu me estresso eu tenho gripe? Tem as duas vias. O estresse. Vou voltar lá na nossa teia, olha que eu vou voltar aqui embaixo, dá para ver, ó. O estresse mental tá aqui embaixo, ou tá aqui, tá? Então, o impacto mental emocional tá aqui no meio. Ele afeta aos hormônios, que vão afetar o microbioma intestinal e também afeta o sistema imunológico, que é defesa e reparo. Entenderam? Então tá tudo conectado. Eu falei de aspectos mentais e emocionais que afetam o imune, o intestino e os neurotransmissores. Tá tudo conectado. Eu, por exemplo, quando eu estou estressado, eu fico com o rosto avermelhado, ou seja, eu alterei a minha parte arterial, transporte. Isso tem a ver com o estresse. Muitas pessoas ficam assim, né? Então isso é bem comum. Mostra como tudo é influenciado pelos diversos elementos. O que são os mediadores e os perpetuadores? É aquilo que o gatilho dispara. Todos esses gatilhos aqui, eles vão ser traduzidos para as tuas células nos mediadores. Olha só. Você fez aquela dieta louca, você vai ter carência nutricional. Você vai ter uma depressão dos linfócitos T regulatórios e uma polarização dos T auxiliares tipo 2, por exemplo. O que eu quis dizer aqui? Você vai ficar alérgico. Você vai gerar inflamação. Quem é o mediador da inflamação? Citocinas, quimiocinas, linfocinas, eicosanoides, histamina. Aí quem é o mediador de tudo isso também? O estresse oxidativo é um mediador poderoso, induzido pela inflamação, induzido por carência nutricional. Neurotransmissores, traumas, tudo isso são mediadores que vão gerar o quê? Vão explicar para a célula como ela deve se comportar. Como assim, Gabriel? Você comeu aquele alimento que tem reação alérgica, o seu corpo vai produzir citocinas, quimiocinas, etc. E vai deixar você no estado alérgico. Vai liberar histamina, pum, você vai ficar com a característica alérgica. Você fez aquela dieta louca, que come só abacaxi e toma cafezinho, a dieta do abacaxi com café, sei lá, inventei agora. Você fica com carência nutricional, e o resultado é ficar sem aqueles nutrientes que você não comeu. Pro seu corpo, gente, pro seu corpo, não é... Aquilo que você está fazendo não é bom, nem é ruim. É apenas o que é. Pro seu corpo, aquilo que tu está fazendo é o que é. Não é bom, não é ruim. O seu corpo não fica feliz por você estar saudável. E não fica triste por você estar doente. Ele apenas faz o que é possível com as ferramentas que tu dá para ele. E se a única ferramenta que tu dá para ele é martelo, todo problema ele acha que é prego. Essa frase não é minha, é Mark Twain. Então, assim, você escolhe o que você quer que o seu corpo faça, ok? São as suas escolhas. Para o seu corpo tá tudo bem. O seu corpo não tá preocupado. Ah, meu Deus, ele vai ter um Alzheimer se fizer isso. Você se dá conta disso? Ah, meu Deus, se ele comer assim, ele vai ficar todo oxidado, as membranas vão ser danificadas.
e vai ter disfunção endotelial e vai gerar hipertensão. Então, se o seu corpo está pensando nisso, não, o seu corpo faz o que você manda. Você toma aquele trago, você come aquele monte de fritura, vai acontecer o que tem que acontecer. E o seu corpo vai tentar se livrar disso, vai tentar se equilibrar dentro do que é possível. E tá tudo bem. Você é quem vai achar que o resultado é ruim. Essa é a sua percepção. Se você acha que enxaqueca é ruim, o problema é seu. Você não gosta da enxaqueca. Você fez o seu corpo ter enxaqueca. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você acha que hipertensão é ruim? Ou que ter um AVC é ruim? É o seu problema. O seu corpo não acha. Ele fez o que você mandou. Pense assim. Então vamos aqui para mais um aspecto prático muito importante. Preenchimento de um questionário chamado questionário de rastreamento metabólico. Esse questionário é preenchido antes de iniciar a consulta e ele é orientado individualmente pelo próprio profissional ou por um auxiliar, uma secretária, alguém que trabalhe com você, ok? Então, esse questionário eu uso em todos os meus pacientes, em todas as consultas, exceto naquele que dá sempre 0, o paciente já zerou o questionário. Ou seja, que não tem mais problemas e mais queixas, tá? Vamos lá. Então, aqui você está vendo o questionário. Ele é um questionário do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, ibnfuncional.com.br. Esse é o site, quem quiser acessar. E eu fui um dos fundadores desse instituto lá em 2004 e uso e divulgo esse questionário para os meus alunos, ok? Então tá aqui, questionário de rastreamento metabólico. Então aqui, avalie o paciente coloca a data do dia, o seu nome e se é homem ou mulher, e ele vai avaliar cada sintoma baseado no perfil de saúde típica dos últimos 30 dias. Eu sempre uso 30 dias, porque eu não vejo os meus pacientes antes de 30 dias. E esse somatório de pontuação que eu vou explicar também é válido para 30 dias, porque se for para 48 horas, você não vai conseguir essa pontuação correta, ok? Para uma semana também pode ser fica mais adequado, mas para 30 dias é o perfeito, tá? Então, e também eu acho um desperdício fazer toda hora é uma perda de tempo. A cada 30 dias, ou 60, ou 90, já faz uma boa avaliação da sua saúde. A escala é a seguinte: 0 se nunca ou quase nunca teve, então algo negligenciável. 1 se foi ocasional e não foi severo. 2 ocasional, porém foi severo. 3 frequente, não severo. 4 frequente e severo. Aí o 3 é aquele devagar e sempre, sabe? Sempre incomoda um pouquinho, mas nunca vai embora. Esse é clássico, né? Já o 2 não, olha aqui, ó, ele é forte, mas ele vem só de vez em quando. É ocasional. E o 3 é frequente, e o 4 é frequente e severo, que é o pior de todos, obviamente. Então a gente vai perguntar sobre dor de cabeça, sobre insônia, se os olhos coçam ou lacrimejam, se tem bolsas ou olheiras abaixo dos olhos, se os ouvidos coçam, se tem perda de audição, se o nariz entope, se tem sinusite, espirros ou muita secreção de muco no nariz ou na garganta, se tem tosse, se tem sempre catarro na garganta, se tem problemas na língua, se tem aftas, né, raras ou não. E aqui do lado vai então sempre a pontuação. Se tem acne, se tem a pele seca, aqui tanto faz, você tem feridas que coçam ou erupções ou pele seca, só um deles, tá bom, coloca a pontuação aqui. Então, na hora de entregar, eu já explico para o paciente, ó, se tu tiver feridas que coçam ou erupções ou pele seca, um deles já serve, coloca aqui a pontuação. Se for só um deles, tu faz um risquinho, faz um sinal do lado para eu saber qual que é aquele que tu tens, tá? Ou então depois eu te pergunto, não tem problema. Perda de cabelo, batidas no coração irregulares ou falhando, batidas rápidas demais, dor no peito, tá? É que tem muito, essa parte cardíaca tem muito a ver com alergias alimentares, tem muito a ver com parte mitocondrial. Quando tiver tudo comprometido, aqui pensem bastante em mitocôndrias, não só em alergias alimentares.
Aí vem o verso do questionário, o verso da folha, né? Para quem usa o papel ainda, eu uso o papel e uso a versão eletrônica. Se o paciente vai ao vivo, eu tenho em papel, e para quem a consulta online, etc., eu mando um link onde eles preenchem. Eu tenho tanto um documento virtual, tipo um documento feito no processador de texto mesmo, que eu mando o documento do paciente, ele preenche ali, ou eu tenho um link também com os formulários eletrônicos hoje, a gente manda o formulário e já fica até armazenado e calculado, é muito simples, né? Congestão no peito, asma, dificuldade para respirar, náusea, diarreia, constipação, gases ou arrotos, tanto faz, pode ser um ou o outro, azia, dor articular, rigidez ou limitação, dor muscular, fraqueza ou cansaço, fadiga, hiperatividade, dificuldade em relaxar. Tudo isso a gente vai perguntando, né? Perguntando, desculpa, o paciente vai preenchendo, ele faz antes. Tem gente que faz isso aqui em 2 minutos, tem gente que leva 15, tá? Isso aí você já vê como é que tá um pouco sobre essa pessoa, tá? Sobre a parte cognitiva dela também, né? Memória, confusão, concentração, problemas de aprendizagem, que vale uma colocação. Muita gente que tem problema de aprendizagem, né, coloca que tem, na verdade tem problema de concentração, elas não têm foco. Isso é a coisa mais comum hoje. Você aí que está se perguntando, o que ele falou mesmo? Você mesmo tem problema de foco, e não de concentração. Por quê? Múltiplas funções. Você faz múltiplas atividades ao mesmo tempo. Você nunca está presente. E isso a gente tem que saber explicar para o paciente, porque ele diz assim, eu tenho a memória ruim, eu me esqueço de tudo. Eu me esqueço onde eu soltei o celular, onde eu soltei a chave, onde eu estacionei o carro no shopping. Tu esquece onde estacionou o carro? Sabe por quê? Porque quando você sai do carro, você está respondendo mensagem no WhatsApp. Você está pensando em não sei o que lá, ou falando com alguém ao telefone, que hoje é cada vez mais difícil, né? Mandando áudio, digamos então, né? E aí você não tem a memória ruim. Você não está prestando atenção no que você está fazendo. Então, gente, isso é um diagnóstico diferencial precioso, porque senão você vai pegar esse paciente e começar a dar ômega 3 para ele, DHA, achando que vai melhorar a memória, vai querer dar ginkgo biloba, quem trabalha com fitoterapia. E o que tem que fazer? Meditação, mindfulness, ter atenção plena naquilo que ele faz, fazer uma coisa de cada vez, estar presente. Vamos lá, Gabriel, vamos lá. Mudança de humor, ansiedade, irritabilidade, raiva, depressão, tá? Sentir-se frequentemente doente, bem subjetivo. Urgência urinária, coceira genital, corrimento, tá? E edema, inchaço. E aqui tem a pontuação, mais de 30 pontos é um indicativo de existência de hipersensibilidades, acima de 40, absoluta certeza de existência de hipersensibilidades, e mais de 100 pessoas com saúde muito ruim, com alta dificuldade de executar as tarefas diárias. Quem aí já fez o seu questionário? Quem já respondeu? Acho que muitos não, né? Mas acompanhe os vídeos da série. Nós vamos ter tarefas para vocês no vídeo já que sai amanhã, tá? Temos tarefas no vídeo que sai amanhã. Então, muito legal. Não percam. Olha só. Eu quero ler essa parte aqui, O questionário de rastreamento metabólico é útil na detecção de sinais e sintomas associados a hipersensibilidades alimentares e ou ambientais. Então, eu estou falando aqui sobre sensibilidades alimentares e ambientais. Estou falando também de toxicidade. Então, Gabriel, o que tu quer dizer? Eu quero dizer que quem tem uma pontuação alta, em especial acima de 40, eu tenho certeza que ou é um paciente alérgico ou muito intoxicado. É isso. É para isso que serve esse questionário aqui. Então, ele pode dar baixo o paciente ser doente? Pode. Se não for uma pessoa mais alérgica ou muito intoxicada. Tá? Sempre que houver 10 ou mais pontos em uma sessão única, é indicativo de existência de hipersensibilidades, independente da
pontuação total. Então, se eu tiver 10 em intestino, 12, 15, é certo que tem problemas, tá? Perfeito, vamos seguir. Então, aqui eu vou botar um exemplo de uma paciente que fez em 15 de fevereiro o questionário. Olhem aqui, 8 pontos em cabeça, 9 em olhos, 13 em ouvidos, 7 em nariz, 15 em boca e garganta, 10 em pele, 12 em coração. Totalizando 54. Olhem aqui agora, na parte pulmões, 9, trato digestivo, 7. E olha onde é que pega o forte dela. 16 em articulações e músculos, 8 em energia e atividade, ó, cansaço sempre forte, ó. Fraqueza ou cansaço forte. Olha que ela tem a parte coração super forte, tá vendo aqui? 4 em tudo, pulmão, pouco fôlego, tá? Energia, pouco. Então é pulmão, coração e energia. O âmago da questão dela. Músculo, pulmões, energia, coração. E aí? 16, 8, 9, 6, 7. Então, o que eu sei? Deu 116. Obviamente, aqui eu tenho certeza que ela tem alergia a múltiplos alimentos e que ela está intoxicada. E eu tenho que abordar isso aqui nela. E eu sei, eu posso dizer para ela que eu posso dizer e compartilhar com ela que eu entendo o quanto ela sofre e quanto ela deixa de fazer coisas na sua vida por ter uma pontuação tão alta e por estar do jeito que ela está. E compartilho com ela do meu interesse em ajudá-la profundamente. Vocês conseguem perceber o quanto isso é poderoso para um paciente? Ouvir do profissional? Ouvir. Ele pode achar que tu pensa isso, mas se ele ouvir de ti, é bem diferente. Bem diferente. Então, esse questionário, ele é muito importante, porque ele também vai gerar conexão com o paciente. Então, vamos lá. Quais são os objetivos desse questionário? Ele mostra um diferencial na abordagem. Ele mostra que tu te interessa na pessoa como um todo. E ele quantifica o problema. Então, normalmente ele vai num profissional, seja num médico, ou num nutricionista, ou num dentista, ou num farmacêutico, ou num fisioterapeuta, e a pessoa vai pensando em um problema, ou em 2, ou em 3, ou em 4, não importa. Agora, aqui você quer saber de 60 problemas diferentes, tá entendendo? Aí que a coisa pesa. Você quer saber de tudo. E isso vai ser interessante, porque depois você vai explicar que tudo está conectado. E você não vai arrumar uma coisa separada da outra, você tem que arrumar tudo ao mesmo tempo. Pô, valorizou um monte o teu trabalho, né? Pô, mas eu tô num profissional que me trata de tudo. Eu sou um especialista em quê? Em tudo. Sou especialista em seres humanos. Eu não sou a pessoa que sabe mais de endócrino, nem de gastro, nem de neuro, nem de psiquiatria. Eu sou a pessoa que entende as bases e as causas dos problemas dos seres humanos. Eu muitas vezes fico... Alguns dizem que sim, que eu entendo muito disso tudo. Mas eu não estou preocupado em ser o que mais entende. Eu não quero saber mais que o especialista nessa área. Mas eu quero conhecer as causas dos problemas de todas as áreas. E é isso o que eu quero entregar para os diamantes. É isso que eu quero. Eu quero que os diamantes recebam esse conhecimento. Outro ponto muito importante quanto a esse questionário, ele é subjetivo e ele é escrito a próprio valor, ele tem um valor pessoal. Já a pessoa afirmou que ela tem aquilo ali. Isso é muito bom, porque depois ela vai se reavaliar e vai se comparar com ela mesma. Ok? E aí você vai dizer, então, mas você me disse que tinha isso, e agora você está assim. Vocês viram que aquela paciente tinha 116 pontos, né? Em fevereiro, ela fez uma consulta com uma nutri da minha equipe, voltou hoje, essa semana comigo. Vocês vão ver o questionário, hoje não, ontem.
comigo. Vocês vão ver o que aconteceu com o questionário dela. Uma consulta. Vocês vão ver. Quinto ponto, evita o esquecimento do relato dos principais sinais e sintomas. Tem coisa que não aparece aqui? Obviamente tem. Mas os principais estão aqui e evita que o paciente esqueça. Ah, nem lembrava disso aqui. E evita que ele esqueça também do que melhora. Porque as coisas melhoram e o paciente depois não conta mais. Eu vou dar um exemplo. Economiza tempo da consulta. O paciente faz antes e ele faz um grande número de elementos em 5 minutos, em geral, 5 minutos. Auxilia no diagnóstico correto, avaliando os diferentes sistemas corporais envolvidos. Então, você consegue ver, olha aqui, ó, tem a alergia que afeta o seu intestino e afeta o seu respiratório. Então, a alergia alimentar é capaz de afetar o seu intestino e a sua pele. Ok? Isso é muito importante. Muito importante. Propicia um rápido acompanhamento da evolução clínica. Você bate o olho da entrada do paciente, ele, opa, olha só, era tanto, já foi para tanto. Você já olhou aqui, ó, bateu o olho aqui, frente e verso, frente e verso. E o que eu disse antes, os pacientes esquecem-se do que melhorou e fixam-se no que ainda não está bom, principalmente quando a queixa principal ainda não foi resolvida. Já vai entender isso. E 10, eu diria que é um diferencial da nutrição funcional, da medicina funcional, da visão integrada do ser humano, que é preocupar-se com o ser humano como um todo. Isso, para mim, não tem preço. É uma ferramenta única que eu uso desde 1999. Desde lá eu tenho, então, milhares de questionários como esse preenchidos. Bom, depois de olhar o questionário de rastreamento metabólico, é fundamental indagar o paciente sobre qual o motivo que lhe trouxe à consulta. Esse motivo é, obviamente, uma pergunta básica, fundamental. E o que a gente precisa saber realmente? A gente precisa saber as queixas principais, as prioridades em melhorar. Ou seja, o objetivo dele. Porque isso é o que vai motivar ele para buscar o resultado. A motivação para ele buscar o resultado vem quando tu conseguir mostrar, olha, eu preciso que tu faça isso aqui na tua alimentação, no teu estilo de vida, no teu sono ou essa atividade física, para que tu melhore desta tua queixa. Ó, tu quer melhorar a enxaqueca, né? Se tu não suspender esse alimento aqui que tu tem reação alérgica, ou o seguinte, nós vamos fazer essa dieta de eliminação para descobrir o que tem reação durante 30 dias. E aí a gente vai investigar se não só a enxaqueca, que é aquele 4 pontos lá no cefaleia, mas olha essa parte respiratória aqui que tu marcou e olha essa parte intestinal aqui. Então não é só para melhorar a enxaqueca, vai melhorar essa parte, pode melhorar essa parte respiratória, essa parte intestinal, essa parte emocional. Por isso que tu tem que fazer essa dieta que eu vou te propor e são só 30 dias. Tu concordas? Ah, sim, agora ficou bem interessante. Vocês entenderam? Então, isso tem que mostrar para o paciente o benefício que ele vai ter com o tratamento que tu vai propor, linkando com aquilo que são as prioridades dele. Ou seja, tem que entender o desejo do teu paciente. E ele tem que compreender o processo da visão funcional integrada. E aí tu vai conseguir motivá-lo para entrar em ação e vai conseguir adesão ao tratamento. Estão entendendo? E aí tu vai encaminhar a resolução, a recuperação, a melhora do quadro clínico com aquilo que você verificou, que é o mais adequado para ser feito naquele paciente. Está compreendendo? Vocês estão percebendo? Então agora nós estamos aqui a 1 hora, são 21 horas. Olhem quantas pessoas estão assistindo aí. Marquem aí de novo esse número, tá? Marquem esse número aí. Então,
entender o desejo do paciente é fundamental para você explicar o processo e mostrar no questionário o que ele tem que fazer. E aí você vai explicar a conexão entre, por exemplo, uma alergia alimentar tardia, a queixa principal e as outras queixas, conectando os diferentes pontos do questionário. Se o questionário deu alto, é porque ele é muito alérgico ou muito intoxicado. E aí você vai ter que mudar o hábito alimentar dele para que ele possa ter uma melhora. Tem outros questionários que eu uso? Tem também. Eu vou passar aqui rapidamente, não vou entrar em detalhes deles. Mas tem o questionário de hiperpermeabilidade intestinal, que mostra maior chance de permeabilidade no intestino. Tem o questionário de fungos e candidíase, também está lá no ibnfuncional.com.br. Vocês podem printar a tela aí. 1, 2 e já. Quem quiser ir lá para adquirir esses questionários todos. Tem o questionário de detoxificação, que é uma aula de detoxificação esse questionário aqui. Recomendo que todos façam o seu e leiam, obviamente, a interpretação. É um livro de 7 páginas, se não me engano. Entre aspas, um livro. Eu também uso eventualmente um questionário de sono. Questionário de neurotransmissores, tenho mais de um questionário de saúde emocional, tá? Todos esses questionários estão disponíveis para os alunos do meu curso. Eu uso muitos desses questionários com os meus pacientes para ajudar a quantificar o problema. E aí, então, eu vou para a anamnese, para a entrevista propriamente dita, explorando o histórico de cada uma das queixas, pelo menos as principais. Eu vou querer saber os antecedentes. Quando começou, como começou e o que ocorreu, qual foi o gatilho. E o horário, por exemplo, que pode acontecer que os sintomas pioram. Quando o paciente tem compulsão alimentar, por exemplo, vontade de comer doce, tem hora? Isso acontece de manhã, eu já acordo com vontade de comer doces. Isso é raríssimo, por quê? Porque de manhã a gente tem a grande subida da nossa serotonina. Sobe de manhã logo pós despertar, sobe o cortisol, sobe a serotonina. Então, quando sobe a serotonina e o cortisol, tu tem energia, tu tem disposição, logo tu tem bom humor. E na medida que tu tem menos serotonina para o final da tarde, vem a vontade de comer doces e vem o cansaço. E com mais cansaço, mais vontade de comer doces. Em quem? Em quem começa a faltar muito cortisol e muita serotonina. Se essa sua queda vai acontecer às 4 da tarde, às 4 você já está pedindo doces e açúcares. Agora, se a sua queda acontece só à noite, você já está dormindo e não tem nada acontecendo. Percebe a diferença? Então, é completamente diferente. Então, o horário de agravamento vai me dizer tudo. Sofro de pressão baixa. Quando? Não sei. Não, peraí. É pior no verão ou no inverno? No verão é muito pior. No inverno eu fico muito bem. Piora quando tu tá, por exemplo, deitado ou sentado e levanta muito rápido. Sim, piora. Então eu tô vendo que essa pessoa tem um problema no controle vascular. Porque no verão ela tem mais vasodilatação. E quando ela levanta rápido, fica uma insuficiência sanguínea no cérebro, por falta de controle do tônus vascular. Então ela pode ter problemas com vasopressina, por exemplo. Pode ter problema com cortisol, pode ter problema com adrenal, seja no nível central, do controle adrenal central, hipotálamo hipofisário, ou na própria suprarrenal. Então, e se esse paciente come muito sal e tem muito desejo por sal, também, estou ligado que se ele precisa de muito sal, eu faço um exame de sangue, o sódio está mais para o mínimo ou até abaixo do mínimo. Tudo isso me confirma essa minha hipótese. Vocês estão entendendo? Então, a minha anamnese, eu vou fazendo essas pesquisas. E esses sintomas são muito importantes. Se ele me fala, por exemplo, que tem insônia, e tem dor de cabeça e tem ansiedade, eu tenho que pensar no que? Ansiedade, insônia e dor de cabeça. É uma tríade chamada
cafeinismo. É possível que essa pessoa esteja intoxicada por cafeína. Então, quando eu olho no meu questionário, bato o olho, dor de cabeça e insônia, que é logo no primeiro, e lá atrás eu viro, tem ansiedade, já penso, tomas café? Não, não tomo nenhum café. Plano 2, magnésio baixo. Acabou. Tem duas possibilidades. Entenderam? Claro que eu vou confirmar. Ela pode ter outras alergias, etc., que ativam vários elementos simultaneamente. Mas se tiver um 4 em insônia, um 4 em dor de cabeça e um 4 em ansiedade, é muita coincidência. Nunca, acho que eu não vi nenhum caso que não era ou muita cafeína com pouco magnésio no corpo. Mas muita cafeína, Gabriel, tu tá pensando aí agora. Tu aí agora tá pensando. Mas quando eu tenho isso, eu só tomo 2 cafezinhos por dia. Eu já tive gente tomando 1 cafezinho por dia. De manhã, tem insônia de noite. Isso é uma metabolização muito ruim da cafeína e uma tendência à insônia aumentada. É individualidade. Isso é nutrição funcional. Bem-vindos, meus queridos. E aí eu vou fazer, então, essas relações todas que eu estava comentando. Relação com o alimento, com a refeição, como era a sua saúde antes daquele período, o que ocorreu na sua vida, mudança na alimentação, no trabalho, no estilo de vida, na família, nos 6 a 12 meses que antecederam o início do problema. Qual foi o gatilho fundamental? Isso tem que estar muito presente, tem que estar claro isso para mim. E aí eu vou conseguir fazer a intervenção correta, aí eu vou conseguir direcionar o foco do meu paciente. Né? Quando eu pergunto história de família, de saúde, doença dos pais e dos irmãos é importante. Muito importante, porque vai me dar o background genético daquele indivíduo. Quando eu falo em saúde na infância, eu gosto de perguntar como é que foi a amamentação? Foi tudo bem? Tinha cólica? Às vezes isso é bom quando tem a mãe junto, né? Porque a pessoa não sabe. A não ser que é uma pessoa que pergunta tudo para os pais, né? Quando vem o pai e a mãe, como é que foi? A mãe daquele adolescente, daquele jovem, daquela criança, foi amamentada, não foi, tinha cólicas, tinha refluxo, ou tu tinha doenças na infância, tu era muito magrinho, magrinha, ou já era gordo de cedo, engordou quando? Ah, não, eu era muito magrinha, tudo que... Eu tenho muito essa história de paciente, eu sempre fui magra, fui magrinha, tudo que eu comia me caía mal, eu não digeria bem, tudo que alimento me fazia mal, a minha mãe me obrigava a tomar leite, eu ia lá disfarçava, né, e jogava o leite fora. Ih, que tem história dessas. Deve ter alguns que já fizeram isso também. Eu sentia que aquilo me fazia mal, mas eu tinha que tomar leite, porque aquilo era para crescer, para ficar forte, e eu tinha que enganar e jogava o leite fora e dava para o cachorro, para a vaca, sei lá o quê. Entenderam? É assim que funciona. Vaca não, porque vaca não toma leite, né? Só o bezerrinho, mas a vaca adulta não. Então, isso é importante, são a história da pessoa. Né? Ela vai dizer, eu tinha alergia a tudo que é alimento, eu fiz aqueles testes e reagi a tudo, eu passava muito mal. Depois na adolescência aquilo sumiu e nunca mais tive nada. Agora, gente, abra o olho. Muitas dessas alergias não somem, elas mudam a manifestação. A pessoa era alérgica a tomate, tinha... alergias de pele, agora ela tem enxaqueca, digamos, estou inventando aqui alguma coisa, tá? Ou tem alteração no intestino, no estômago, gastrite alérgica, sei lá, constipação alérgica, por aí vai. Então, detalhem e anotem tudo, pesquisem. A primeira consulta é o momento de pesquisar, de detalhar, de perguntar. O paciente tem dentro dele a resposta para os problemas. Anotem isso. O paciente tem dentro dele a resposta para os problemas. Só isso tem que estar claro. A gente tem que conseguir extrair. Que nem o diamante da mina. Que nem o garimpeiro garimpando o diamante. Tá lá. Ele tem que conseguir extrair. É a mesma coisa. E é quando vem aquela resposta... Achei o meu diamante, vocês vão estar pensando daí. Vocês acharam a resposta de tudo que vocês precisavam. Eu vou contar uns casos bem interessantes domingo. Quando a gente faz aquela pergunta e pá! E tudo se abre. Então, e aí vocês mostram a teia para o paciente, a matriz da nutrição funcional.
Porque ela identifica como que nós enxergamos o problema e como a gente procura resolver esse problema. E suas causas e consequências e a repercussão global no organismo. Visão global é fundamental. Mostrar a teia e explicar. Ó, tu tem essa alergia a esse alimento e aí ataca teu intestino e tu fica com esse intestino preso. Vou inventar aqui, tá? E aí gera tu tem ansiedade por causa disso também, tu teve crise do pânico, né? Então as pessoas que têm pânico são as pessoas muito alérgicas. Aí tu tem enxaqueca, a enxaqueca tem um componente inflamatório e um componente vascular. E aí tu faz pouca atividade física e tu dorme tarde, dormindo tarde tu inflama cada vez mais. Tu tá muito estressado, tu não lida bem com o estresse, e aí tu perde nutrientes, toma pouca água. E aí tu viu como... E aí tu me falou que tu tem problema de tireoide também, tu toma hormônio tireoidiano. E aí tu me falou que quando tu toma remédios, tu passa mal, tem que ser dose pequena. E o paciente vê, pô, mas eu tenho um problema então alérgico, eu tenho um problema no intestino, eu tenho aqui problema de hormônio, eu tenho um problema que eu detoxifico mal, eu tô estressado, eu como mal e durmo mal. Pô, eu só posso estar cheio de problema. Aí que eu me refiro. Vocês estão entendendo? Quando o paciente entende isso, ele entende por que ele tem o que ele tem e como que ele vai chegar na cura. Como? Agora ele depende de ti. Porque tu tá mostrando o caminho, ó. Tem problema aqui, 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 aqui. Agora eu vou resolver. Como? Agora nós vamos investigar. Tá? Não tinha passado aqui, mas já ficou claro, né? Nós vamos investigar com os questionários, com os exames, com as perguntas. Exames, questionários e perguntas, conectando a sua alimentação aos seus sinais e sintomas. Então, e aí vem o terceiro passo, que em geral para mim é o final da primeira consulta. Conhecer a alimentação do paciente, perguntando a alimentação dele num dia habitual. A alimentação e a vida. Acorda que horas, trabalha que horas, treina que horas, come que horas, dorme que horas, o dia inteiro. E conta um dia normal seu aí, desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Eu acordo pelas 6 horas, eu vou comer só pelas 7, antes disso eu faço yoga, ou eu vou ler jornal, ou sei lá o quê, entendeu? Eu quero saber o que tu faz. Não, tá, então eu faço isso, aquilo, aquele outro, e assim por diante. E depois eu como, eu não como, eu fico em jejum, eu não como, eu vou comer só às 9, que já é eu vou tomando chimarrão, aqui no Rio Grande do Sul é comum. Eu acordo às 6, eu tomo chimarrão até às 9, sabe? Gaúcho tem muita gente que faz isso. Outros não, eu acordo, tem que correndo comer. Não, eu acordo e vou comer dali a 1 hora. Tem que saber tudo isso. E aí, hora de tudo que acontece, a rotina. E aí, você vai perguntar para o paciente. E aí, agora vai mais para os nutricionistas, para os estudantes de nutrição e para os nutrólogos, e para quem vai interferir muito forte com a alimentação. Mas, enfim, isso todo mundo tem que saber e vocês podem usar isso para vocês mesmos. Então, eu pergunto assim, o que tu acha da tua alimentação? Eu acho que ela não tá muito boa não, né? O que tu acha que tá errado? Eu acho que eu como... acho que eu tomo pouca água. Acho que eu como pouca fruta, né? Eu poderia comer mais frutas, né? Acho que é isso. Tá? Pouca água e pouca fruta, beleza. E o que tu acha que tá correto? O resto todo. Tá? Mais ou menos assim que os pacientes fazem. Tá? Ou só a pergunta do errado já tá bom. Eu como pão integral, isso é bom. Eu como queijo branco, etc. Sei lá, as pessoas falam alguma coisa assim. Aí eu falo, tá, objetivo. Qual é o objetivo dessas perguntas? Saber o grau de consciência alimentar e de informação que aquela pessoa tem sobre alimentação. E aí eu digo assim, tá, é isso mesmo, não quer dizer mais nada. Não, acho que é isso, tá. É isso que tu acha da tua alimentação? É isso, tá. E aí tu vai mostrar a ele que tu sabe muito mais do que ele. E tu vai valorizar o teu trabalho. Isso é muito importante.
Porque a gente vive numa época em que as pessoas acham, ou achavam, não sei se acham ou não, os meus pacientes não acham, mas talvez os de vocês achem, que eles podem entrar no Instagram, no Facebook, e fazer aquela dieta e vai dar certo e vão ficar bons. Até que eles fazem e não funciona. Mas é importante que eles se deem conta. E se o paciente foi até o consultório de vocês, ou enfim, agora online, marcou, consultou, pagou a consulta, ele ligou, mandou o WhatsApp ou e-mail, procurou um horário, achou um buraco na agenda dele, marcou contigo, pagou a consulta, fez o depósito, tá lá online para tu conversar com ele, é porque ele quer, gente, ele quer. Não parte do princípio que o paciente não quer mudar, ele quer mudar. E agora tu vai ter que mostrar para ele que tu sabe mais do que ele, é por isso que ele paga uma consulta. E ele paga uma consulta porque ele quer ficar bom. Tem gente que eu já ouvi dizer, mas o paciente não quer ficar bom. Não, o paciente quer ficar bom. Você tem que entender que ele quer ficar bom. Ele pode estar fazendo a melhora alimentar no ritmo dele, na velocidade dele, da forma que ele consegue fazer. Então você tem que entender que aquilo que ele está fazendo é o melhor que ele pode fazer. Pense nisso. Não ponha o seu paciente para baixo. Permita ele fazer do ritmo dele, do ritmo que ele pode, que ele consegue. O melhor dele tá bom, tá bom. É ele que tem pressa, não é você que tem pressa. Não precisa se descabelar e se matar porque o seu paciente está fazendo muito devagar. É o melhor que ele pode fazer. É importante que as mudanças sejam consistentes. E tem gente ao contrário, que faz tudo muito rápido. E que aí é que nem fogo de palha. Logo desiste. E eu falo isso para eles. Não me adianta que tu faça 100% disso que eu estou te dizendo, que eu já vou explicar nos próximos slides, e pare de fazer no mês que vem. Isso aqui é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Aí eles veem a seriedade do negócio. Eu não quero fazer uma dieta para tu emagrecer 10 quilos para entrar no biquíni do verão. Deus me livre. Graças a Deus, os pacientes nem aparecem no meu consultório. Porque eu não atraio eles. Mas se você quiser atrair, tudo bem. Aí você gosta desse tipo de paciente. Só que você vai ficar sem paciente o ano inteiro, né? Tem que esperar para o próximo verão. Bom, e aí você vai montar, baseado nessa sua exploração do recordatório de 24 horas da vida. Não é só da alimentação, é da vida do seu paciente. Você vai montar recomendações. E agora que vem a minha sugestão de como salvar os seus fins de semana e as suas madrugadas e a sua saúde. Você vai montar uma lista dos problemas que você identificou na alimentação. Ah, verdade, você toma pouca água, falta de água. Senhor, isso é exatamente o que eu escrevo no receituário para o paciente. Problemas. Falta de água, falta de frutas. Essa é a palavra que eu uso. Você pode usar carência, sei lá, escreve como você quiser. Falta, por exemplo, eu dou um exemplo, tá, gente? Um exemplo de um paciente hipotético. Pode ser baixo consumo de saladas cruas e legumes cozidos. Falta das gorduras saudáveis. Ninguém fala isso. Ninguém fala que come poucas gorduras. Eu não tive um paciente na vida que se deu conta disso. Eu como poucas gorduras saudáveis. Não. Falta de integrais e excesso de carboidratos refinados. Pouquíssimos. É raríssimo ouvir alguém falando que come muito carboidrato. É quase uma piada, né? Mas ninguém diz, como muito carboidrato. Olha, é bem raro. Eu me lembro de poucos casos. Falta de mastigação ou comer com pressa. Então eu elenquei 6 coisas aqui, tá? E eu vou dar o exemplo de como eu dou a solução. Então isso aqui, gente, são os problemas que eu identifiquei naquele paciente. E você pode ter uma lista pronta de 15 problemas mais frequentes. Pronta, porque quando falta água, como é que eu vou corrigir isso? E aí eu escrevo soluções. E aí eu vou dizer, por exemplo, falta de água crônica. Combinou com lá, né? Falta de água, número 1. O número 1 das soluções é falta de água. E aí eu vou dizer, beber água em pequenos goles ao longo do dia. E posso colocar ainda, longe das refeições. Longe das refeições é até 30 minutos antes e a partir de 2 horas. Posso escrever aqui? Posso.
incluindo os alimentos, ou seja, precisa beber cerca de 2,2 litros de água por dia. O que é esse valor aqui, 2,2? É porque para este paciente eu calculei o valor em ml por quilo de peso. E eu vou botar aqui se é 2,2, se é 1,8, se é 1,6, se é 2,3, 2,4, 3,1 e assim por diante. Por exemplo, eu vou pegar aqui o meu dado, eu gosto de calcular 35 mililitros por quilo de peso. Então, para meu caso, tenho 92 quilos, são 3 litros 220. Então, dá 3,2, é 1 litro a mais. Isso aqui deve ser uma pessoa de 60 quilos, vamos ver. 60 quilos dá 2 litros e 100. Então, um pouquinho mais de 60 quilos. Né? Então, considerando o peso com percentual de gordura habitual. 10 a 15% para homens, 25% para mulheres. Então, eu vou escrever isso aqui. Baixa ingestão de frutas. Aí eu vou escolher para aquela pessoa o que eu quero, mas eu preciso diariamente pelo menos 3 frutas, talvez 2, talvez 4. Posso escrever aqui o que eu quiser, conforme o aporte calórico daquela pessoa. Se é alguém que nem eu, que tem que comer 3.000 calorias por dia, eu posso comer 4, 5 frutas por dia. Se é alguém que tem que comer 1.500, que é uma pessoa bem pequenininha, é outra coisa. Então eu particularizo sempre. Aqui são exemplos, usar frutas da época, rotacionar as frutas, não achar que uma fruta que salva a vida. Você vai comer só kiwis agora, que é a fruta milagrosa. É a fruta que eu até tenho um grupo de WhatsApp do kiwi. O kiwi está em alta, é a melhor fruta. Não, é o abacate, é a melhor fruta do ano, da moda, enfim. Você vai distribuindo desde jejum no meio da manhã, no meio da tarde, você vai comer orgânico sempre que possível, por exemplo. Você vai comer mais salada, você precisa de salada, você precisa de saladas cruas. Por exemplo, você vai fazer a sua salada, eu gosto de explicar assim, um amargo ou azedo e um não amargo. Então, 2 folhosos diferentes. Tem esses aqui, tem esses aqui. Veja que eu gosto de colocar punks no meio e falo sobre punks, explico as punks. Tem o não verde folhoso e o não folhoso. Tudo isso pode ser cru. Olhem só, o verde folhoso amargo, verde folhoso não amargo, o não verde folhoso e o não folhoso cru. Tudo isso é cru. Olha só. Incrível, né? E tem ainda os cozidos. Que eu posso. E também aqui tem coisa que pode ser comida crua. Então, olhem só a variedade como eu ensino o meu paciente como que ele pode comer saladas. Isso aqui foi uma opção, uma coisa que eu inventei. E eu tô, 1, 2, 3 são os itens lá de trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5 e 6. Então, quando eu vou falar do 4, que é a falta das gorduras saudáveis, eu vou explicar que eu quero que ele use óleo de oliva, óleo de coco e oleaginosas. Eu divido em 3 grupos que eu inventei. Porque o grupo 2 é a castanha do Pará, porque ela está sozinha, ela é o representante do selênio. E eu quero para aquele paciente 21 unidades por semana. Eu tenho que explicar que eu quero 3 unidades todos os dias e que eu vou dar isso, com isso vai dar 21 por semana. Por quê? Porque eu preciso de selênio numa dose estável. Eu não posso estar achando que ele comeu 3 num dia e no outro ele esqueceu. Segunda ele comeu 3, quarta ele esqueceu, quinta ele comeu 3. Desculpe, segunda comeu 3, terça esqueceu, quarta comeu 3, quinta esqueceu, sexta comeu 3. Ele comeu 9 em 5 dias, então ele comeu 2 por dia. Talvez dê certo, talvez não. Como que eu vou saber? Quando eu medir o selênio na próxima vez. Entende que algumas coisas eu tenho marcações bem objetivas? Eu tenho pepitas de girassol e de abóbora como grandes fontes de zinco. Eu tenho gergelim como uma grande fonte de ômega 6 e ômega 9. Muita sesamina e sesaminol, que são anti-inflamatórios. Eu tenho chia e linhaça com grandes fontes de ômega 3. Então, eu tenho aqui um grupo interessante, que ele vai escolher um tipo e ele vai rotacionar. Ele vai escolher um tipo para um dia. Um dia ele come esse, outro dia esse, outro dia esse, outro dia esse, outro dia esse. E ele vai rotacionando. Ou ele compra um pacotinho de um potinho que seja, e ele vai trocando. Quando acabar aquele potinho de ele come um potinho da outra, um saquinho da outra. Ok? E o grupo 3 está aqui. Eu citei para essa pessoa, por exemplo, 8 unidades. Castanha de caju crua, macadâmia, amêndoa, noz pecan, chilena, baru. São algumas opções. Ok?
Ela não falou, mas eu posso. E aí tu deu essa aula pro paciente. Ele falou: caramba, eu só achava que eu tomava pouca água e comia pouca fruta. Pelo amor de Deus, não sei nada, tu entendeu? Cara, o paciente sai lá em cima da consulta. Aí tu falou do excesso de carboidrato. Olha, tu come pão de manhã, tu come um monte de arroz do almoço, um monte, tu come um monte, mais pão de tarde, mais bolachinha e ainda um monte de carboidrato no jantar. Não tem condições. Tu tem que comer mais raízes, tu tem que comer inhame, cará, batata doce, tu tem que comer arroz negro, arroz vermelho, carboidratos de baixo índice glicêmico. Tu tem que comer de forma atenta, presente, sem distrações. Tu não consegue ficar no celular e mastigar ao mesmo tempo. Gente, tem que ter muito controle. Eu pratico há anos. Eu comia muito rápido. Hoje, eu consigo comer de pé e comer devagar. Isso é treino, mas eu treino e me dedico a isso. Por quê? Mas por que comer de pé, Gabriel? Porque às vezes o dia inteiro sentado, não aguento mais ficar sentado. E aí eu como de pé, por exemplo, né? E aí você tem que ensinar para o paciente comer de forma atenta. Você tem que falar sobre isso. Você vai tirar o telefone de perto, tira ele do seu campo de visão. Você não pode enxergar, ele tem que ficar longe, tem que ficar atrás, fica numa outra peça de preferência. E aí você vai soltar os talheres no prato, vai segurar as mãos e vai mastigar e vai contar as mastigadas. E você vai sentir o fragmento do alimento. E você pode dar para ele e fazer um exercício de mindfulness, mastigando uma amêndoa e observando. Isso eu já fiz curso disso, então eu uso essas estratégias por vezes, tá? Isso é fundamental para alguns casos, tem que falar sobre isso. Eu tenho uma imagem lá que eu tenho no computador, que ela é uns pedaços de amendoim mal mastigado e bem mastigado. Então, usar isso com o paciente, né? Tudo isso é estratégia. E olhem aquela paciente lá, que estava com o questionário em fevereiro e agora, olhem aqui, ela caiu na parte da frente do questionário, ela tinha 8 em cabeça, baixou para 6. Olha só. Aqui era 9 dos olhos, baixou 0. Ouvidos 3, 2. O zunido dela que ela tinha zunido, sumiu. O zunido não era muito, mas sumiu. Olha na parte ocular, olhos lacrimejantes, coçando, inchados, visão borrada, sumiu tudo. Nariz, que era 7, deu para 3. Olhem isso. E ataques de espirros, muito muco, sinusite, não teve mais. Boca e garganta, ela tinha um pouquinho de tudo, sumiu quase tudo, aqui ficou 1 ponto. Pele era 10, foi para 7, não teve uma grande melhora, mas a perda de cabelo diminuiu, ó, 3 para 1. E o coração parece um pouquinho melhor. Ela disse assim, eu tinha uma como é que era? Eu tinha era arritmia, melhorou 70%. O que foi interessante nessa paciente? Eu olhei o questionário para ela e perguntei para ela, o que tu melhorou daquela consulta que tu fez com a Nurt da minha equipe, com a Lisandra, para agora? Eu melhorei só das arritmias, mais nada. Tá, mas tu tinha 124 pontos e agora 116 pontos. Ela tinha colocado 124, ela somou errado. 116 e agora deu 73? Aí tu começa a perguntar, isso. Essa mulher chorava no final da consulta, de tão agradecida que ela estava. E ela nem tá curada ainda, agora tá começando a brincadeira. Agora que a brincadeira vai ficar boa. E eu vou contar o caso dela domingo, para vocês entenderem o que aconteceu com ela. E olha aqui, por que ela achava que não melhorou nada? Olha aqui o grande problema dela. Dores articulares igual, dores musculares igual, fraqueza ou cansaço igual, fadiga 4 e 4. Respiratório praticamente igual. E o coração, que era praticamente igual, que era aqui, ó, era 444, 333. Então, esse âmago estava praticamente igual. Agora, olha aqui o emocional dela de 6 para 1. O intestino de 7 para 3. Os olhos de 9 para 0.
boca e garganta 5:1 e aqui 7:3. Isso aqui ela não levou em consideração, porque não era o motivo que ela veio até a consulta. Ela não veio por causa disso. Então, ela já tinha esquecido disso. Do problema principal, tinha melhorado um pouco as arritmias aqui, que ela botou como batidas rápidas demais. As taquicardias que ela tem por qualquer mínimo esforço não tinham melhorado. Entenderam? Então, ela achava que não tinha ficado boa. E eu tive que trazer isso à tona para ela. Ok? Temos ainda um quarto passo, que é a correlação de sinais e sintomas clínicos com a deficiência, com excesso ou excesso de macro e micronutrientes. Aqui é legal usar software para analisar, ou usar tabelas de sinais e sintomas, tá? Isso é tudo muito interessante. Eu fiz usando livro de dietoterapia e livro de bioquímica, indo lá no capítulo de vitaminas e minerais, vendo o que tem de sinais e sintomas de deficiência de tal vitamina, tal mineral, pum, e vai estudar e botar no papel. Então, a gente aprende muito. E também analisava no computador, no software, o que o meu paciente tinha de problema. Desculpa, mentira. Analisava a alimentação dele para descobrir qual era o problema de falta de nutrientes. Eu não calculava a dieta que eu entregava. Eu calculava o que ele comia para mostrar para ele o que estava de errado. E aí, claro, eu fazia no software algumas correções. Olha aqui, ó. Se eu trocar esse arroz por arroz integral, se eu trocar esse pão por integral, se eu colocar aqui uma banana e uma maçã, o que vai acontecendo? E mostrava para ele o gráfico do antes e depois da adequação macro e micro. E isso impacta no paciente. Eles adoram ver isso. Mas isso, em geral, é segunda consulta, tá? Aqui já é segunda consulta. Quinto passo, fazer recomendações pertinentes. Isso aqui, aprofundado, é segunda consulta. E na primeira consulta, dá para fazer ainda, solicitar os exames laboratoriais. Dá para fazer na primeira também. Tem gente que manda depois, eu faço na hora. Ou logo depois, no dia seguinte. Às vezes estou meio corrido, atrasado, mando logo depois, tá? E isso é uma avaliação completa de nutrição funcional. Ok? Isso é uma ideia. Deixa eu pegar meu telefone de volta, porque ele é o meu relógio. Tá? Então, isso é uma avaliação completa, é uma primeira consulta, e eu espero que vocês tenham gostado destas minhas explicações aqui. Então, eu quero que vocês me digam, ou digam para vocês mesmos, você na sua profissão se considera uma rocha ou um diamante? Você na sua vida se considera uma rocha ou um diamante? Você está aqui até agora, a aula está demorando, vocês, quantos ficaram até agora? Olhe de novo esse número, quantos ficaram até o final? As rochas já devem ter saído. Então, quem é o diamante está convidado a continuar nessa jornada. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, é isso que nós procuramos. Eu gostaria de agradecer pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, dar os parabéns para aqueles que ficaram até esse momento aqui. Vocês estão ajudando nessa descoberta de realmente ser um diamante e querer fazer a diferença. Amanhã de manhã, às 9 horas, o segundo vídeo, o segundo episódio do documentário Nutrição, a Ciência da Vida estará no ar. E ele está imperdível. Está demais, com mais conteúdo do que o primeiro e complementando o que nós conversamos aqui hoje. Então, deixa eu entrar aqui Deixa eu ver aqui como é que está o meu chat, o nosso chat lá do Facebook. Acho que eu já saí, né, do compartilhamento de tela. Sim, já saí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui legal que eu posso interagir com vocês aqui no Facebook. Vamos lá, ver se eu consigo achar aqui. Então, vamos lá. Eu fico muito feliz, essa é só a nossa primeira aula. Vamos ver o pessoal que está na comunidade do Facebook aqui.
Muito bem explicado. Gratidão pela aula. Muito bom. Show. Valeu, aula maravilhosa. Nós temos agora uma oportunidade única que continua nessa semana. Nós temos agora, então, o segundo vídeo amanhã que vai ao ar, quarta-feira. Na quinta-feira à noite temos uma outra aula como essa aqui, onde nós vamos falar sobre inflamação. Inflamação, como vocês sabem, é gatilho de inúmeras doenças. Ó, gatilho de inúmeras doenças. Inúmeras situações. Inflamação é o início de tudo. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma aula completa. 1 hora de informações, 1h30, talvez que nem hoje, sobre inflamação e suas repercussões na nossa saúde. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui nessa aula sobre anamnese. Espero que tenham gostado. Não percam o vídeo amanhã de manhã. Não percam a segunda parte do documentário Nutrição, a Ciência da Vida. E até quinta-feira. Quer dizer, até amanhã no vídeo e até quinta. Aguardo as postagens de vocês no Facebook, me marcando, no Instagram, me marcando. E eu adorarei repostar os depoimentos de vocês sobre essa aula de hoje e os convites. Compartilhem esses vídeos com os colegas de vocês, compartilhem os links e vamos participar desse movimento de transformação da nossa saúde. Transformação dos profissionais de saúde, que estão buscando nós, em primeiro lugar, a nossa saúde, para poder entregar saúde aos nossos pacientes. Esse é o movimento, é poder ter saúde para entregar saúde. Ok? E isso é um movimento global, em escala planetária, que eu gostaria de provocar nos mais diversos continentes onde as pessoas falam língua portuguesa. E língua espanhola. Um grande abraço para vocês, um beijo no coração e até mais. Fiquem com Deus.